10 segredos da liderança que você precisa saber. Agora, se eu te dissesse que existem 10 segredos de liderança capazes de multiplicar seus resultados, destravar sua carreira e transformar completamente a forma como você se posiciona no trabalho, você acreditaria? Talvez sim, talvez não. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. A vida muda no exato momento em que você decide liderar antes mesmo de ter um cargo de liderança. E é exatamente isso que diferencia pessoas comuns de profissionais extraordinários. Pense nos líderes que você admira. Pode ser alguém da sua empresa, pode ser Steve Jobs, pode ser Satya Nadella, pode ser Oprah. Todos eles começaram exatamente onde você está agora, com dúvidas, medos, questionamentos, mas com uma decisão muito clara. Eu vou liderar a minha própria vida antes de liderar qualquer equipe. E é aí que tudo muda. Liderança não é um posto, é um estado mental. É um código interno que você ativa quando percebe que cada escolha sua constrói ou destrói o seu futuro. E talvez você esteja assistindo a este vídeo porque sente que chegou a sua hora. Hora de parar de esperar aprovação. Hora de parar de esperar que alguém veja o seu valor. Hora de assumir aquilo que sempre foi seu. Protagonismo, visão, maturidade emocional e coragem. Talvez você esteja sentindo aquela inquietação silenciosa que aparece quando você está prestes a dar um salto na própria vida. E tudo bem, porque isso significa que você está pronto. Hoje você vai descobrir os 10 segredos da liderança que ninguém te ensinou na faculdade, que seus gestores nunca explicaram e que a maioria das pessoas só aprende depois de anos de frustração. Segredos que mudam resultados, salários, oportunidades, relacionamentos profissionais, engajamento e, principalmente, seu senso de propósito. E eu quero que você entre neste vídeo com uma pergunta sincera no coração. O que eu faria se eu realmente acreditasse no meu potencial de líder? Porque a partir de agora, você vai olhar para si mesmo com um outro tipo de clareza. Uma clareza que incomoda, expande, transforma e desperta. Uma clareza que coloca você no mesmo caminho que os líderes das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Aqueles que construíram impérios porque entenderam que liderar é, antes de tudo, liderar-se. Então respira fundo, porque o que você vai ouvir agora tem poder. E se você realmente aplicar esses segredos, sua vida profissional nunca mais será a mesma. Tópico 1. O primeiro segredo. Liderança. Começa. Quando você decide parar de pedir permissão. A maioria das pessoas passa a vida esperando alguém autorizá-las a serem melhores. Esperam reconhecimento para agir com mais iniciativa, esperam um cargo para se comportar como líderes, esperam validação para finalmente fazer o que sabem que precisa ser feito. E não percebem que essa espera silenciosa é justamente o que impede o crescimento, a expansão, a prosperidade e a evolução profissional. O primeiro segredo da liderança é direto, simples e poderoso. A verdadeira liderança começa quando você decide parar de pedir permissão para ser quem você já sabe que nasceu para ser. É nesse instante que o jogo muda. É nesse instante que você assume um lugar interno de responsabilidade e não mais de dependência. Líderes extraordinários não esperam que alguém lhes entregue autoridade. Eles criam autoridade através da postura, da presença, da visão e da coragem. Pense em nomes como Jeff Bezos no início da Amazon, quando a empresa era apenas uma ideia dentro de uma garagem. Ele não tinha validação, não tinha recursos, não tinha estrutura, mas tinha uma convicção tão profunda que sua atitude já comunicava liderança muito antes de o mundo reconhecer isso externamente. O mesmo aconteceu com Sara Blakely, criadora da Spanx, que vendia faxina, enfrentava portas fechadas e não tinha ninguém dizendo, vai por aqui. Esse é o caminho. Você está autorizada. Ela simplesmente decidiu liderar a própria visão. Decidiu agir com a força de quem não precisa de permissão para existir profissionalmente. Quando você para de pedir autorização e começa a agir a partir do seu potencial, uma mudança profunda ocorre dentro de você. É como se uma chave virasse e, de repente, aquilo que antes parecia impossível ou distante passa a ser apenas uma questão de tempo, consistência e intenção. A sua postura muda, o seu olhar muda, a sua energia muda. Você deixa de esperar para começar e começa a agir. E é exatamente isso que faz com que as pessoas ao seu redor enxerguem você como alguém que está um passo à frente. Esse segredo é profundamente psicológico e, ao mesmo tempo, extremamente prático.
Décadas de estudos em comportamento humano, inteligência emocional e neurociência mostram que, quando você assume uma postura de autonomia, mesmo antes de ter o cargo, seu cérebro reestrutura conexões internas, fortalecendo competências como foco, tomada de decisão e capacidade de solução de problemas. Isso explica por que líderes de sucesso parecem ver oportunidades onde outros só enxergam obstáculos. Eles não pedem permissão para agir. Eles agem, refinam, aprendem e evoluem. Mas existe algo ainda mais profundo por trás desse segredo. Quando você para de pedir permissão, você envia para si mesmo uma mensagem poderosa. Eu confio em mim. E quando essa confiança interna se estabiliza, sua presença muda completamente. Pessoas começam a notar que existe algo diferente em você, algo mais firme, mais centrado, mais claro. É nessa hora que portas se abrem, oportunidades surgem, convites aparecem e você passa a atrair exatamente aquilo que antes parecia inalcançável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dele. A liderança é, antes de tudo, um posicionamento energético e mental. E talvez você esteja se perguntando, mas será que eu posso realmente agir como líder sem que alguém me dê esse papel? A resposta é, você não apenas pode, como deve. Empresas de alta performance buscam exatamente profissionais que atuam de forma protagonista, que enxergam além da sua descrição de cargo, que se antecipam às necessidades do time, que resolvem problemas sem que seja necessário alguém apontar. Isso não é rebeldia, não é arrogância, não é ultrapassar limites. Isso é maturidade profissional. Isso é entendimento de impacto. Isso é liderança em sua forma mais pura. Pense em como Satya Nadella transformou a Microsoft. Ele assumiu o comando trazendo uma visão empática, humana e profundamente estratégica. Mas essa visão já existia dentro dele muito antes de o cargo chegar. O que o tornou extraordinário foi sua capacidade de agir como líder desde sempre, independentemente da posição. Ele era guiado por uma mentalidade de contribuição e não de permissão. E essa mentalidade é exatamente a que constrói carreiras sólidas, respeitadas e admiradas. Quando você decide parar de pedir permissão, você também se liberta da necessidade de agradar todo mundo. E esse é um ponto crucial da liderança. Grandes líderes entendem que nem todos vão concordar, nem todos vão apoiar, nem todos vão aplaudir. E tudo bem, porque liderança não é sobre agradar, é sobre fazer o que precisa ser feito. É sobre enxergar o que outros ainda não veem e ter coragem de agir mesmo sem garantias. Essa coragem é o que diferencia líderes de seguidores. É o que diferencia quem cria oportunidades de quem apenas espera que elas apareçam. Mas talvez o ponto mais transformador deste segredo seja notar o impacto disso na sua vida além do trabalho. Quando você para de pedir permissão, sua autoestima se fortalece, sua clareza aumenta, seus limites ficam mais saudáveis. Você passa a tomar decisões mais alinhadas ao seu propósito. Relacionamentos profissionais mudam, conversas mudam. Escassez mental dá lugar à abundância de possibilidades. Você para de encolher e começa a expandir. E expansão é o estado natural de líderes de sucesso. Não é por acaso que empresas bilionárias como Google, Tesla, Apple e Amazon são construídas por pessoas que nunca esperaram que o mundo dissesse "você está pronto". Elas sabiam que readiness é uma ilusão. Ninguém se sente totalmente pronto antes de fazer algo grandioso. O segredo está em agir, apesar da insegurança, apesar do frio na barriga, apesar da dúvida. Liderança não nasce da perfeição, nasce do movimento. E talvez essa seja a parte que mais toca você neste momento, porque no fundo, você já sabe que está pronto para o próximo nível da sua vida profissional. Você sabe que existe uma força dentro de você que quer mais, que quer crescer, que quer liderar, que quer prosperar. Mas talvez você tenha esperado até agora por um sinal externo. Considere este vídeo o seu sinal. Considere estas palavras a autorização que você estava esperando, com uma diferença importante. A partir de agora, a única permissão que importa é a que você dá para si mesmo. O primeiro segredo da liderança é uma decisão que muda tudo. Uma decisão que te reposiciona interna e externamente. Uma decisão que abre caminhos que antes pareciam trancados. Hoje você começa a agir como líder antes de ter o título. Hoje você escolhe confiar no seu potencial antes que os outros o reconheçam. Hoje você deixa de pedir permissão e passa a ocupar o espaço que sempre foi seu. Porque líderes não nascem prontos. Eles nascem no momento em que decidem liderar.
Tópico 2. O segundo segredo: a energia que você emite. Define a liderança que você atrai. Existe um princípio silencioso que diferencia líderes medianos de líderes extraordinários. A energia que você carrega. Sim, energia. Algo que não aparece no currículo, que não se ensina tecnicamente em cursos tradicionais, mas que determina a forma como as pessoas respondem a você, como percebem sua presença, como confiam nas suas ideias e como se engajam quando você fala. O segundo segredo da liderança é a compreensão profunda de que sua energia antecede suas palavras. Antes de você abrir a boca, antes de explicar uma estratégia, antes de compartilhar uma visão, sua energia já disse tudo sobre quem você é. E o mais curioso: as pessoas sentem isso em segundos, mesmo sem entender racionalmente o porquê. Líderes de alta performance não lideram apenas com instruções, eles lideram com vibração. É por isso que certos líderes parecem inspirar naturalmente e outros precisam se esforçar para serem ouvidos. Pense em como Elon Musk, independentemente das polêmicas, mobiliza milhares de pessoas com uma visão ousada. Pessoas seguem não apenas a estratégia, mas a energia de alguém que genuinamente acredita no impossível. Pense em como Oprah entra em uma sala e tudo muda. Não é só sobre técnicas de comunicação, é sobre uma força interna que transborda e contagia. Quando você entende esse segredo, você percebe algo crucial. Liderança é, antes de tudo, autocontrole emocional. A energia que você emite é resultado direto da forma como você gerencia seus estados internos. Se você chega ao trabalho carregado de irritação, insegurança, pressa ou frustração, isso molda sua presença de maneira negativa. As pessoas se retraem quando sentem esse peso. Elas se sentem menos à vontade, menos criativas, menos abertas. Mas quando você chega com uma energia de clareza, calma, firmeza e propósito, algo completamente diferente acontece. As pessoas se expandem ao seu redor. Elas confiam, elas se conectam, elas seguem você, mesmo sem perceber que estão seguindo. Décadas de pesquisas em neurociência mostram que seres humanos possuem neurônios espelho, que captam e reproduzem estados emocionais. Isso significa que sua equipe ou colegas absorvem a energia que você manifesta, mesmo sem querer. Se você está em um estado interno de medo ou ansiedade, seu time sente. Se você está em um estado interno de presença e convicção, seu time sente também. É por isso que líderes que mudam sua energia interna mudam os resultados externos. A mudança sempre começa dentro. E aqui está a parte mais fascinante. Sua energia determina a qualidade das oportunidades que chegam até você. Profissionais que vibram em estado de escassez atraem desafios, conflitos e situações que reforçam sua própria insegurança. Profissionais em estado de clareza, abundância e confiança atraem mentores, projetos maiores, apoio inesperado e reconhecimento natural. Não porque são sortudos, mas porque a energia deles os torna visíveis para oportunidades que outras pessoas não veem. Eles enxergam portas onde outros só percebem paredes. Empresas bilionárias sabem disso há muito tempo. Líderes como Howard Schultz, da Starbucks, construíram impérios não apenas por causa de estratégias inovadoras, mas porque carregavam uma energia que transmitia visão, otimismo, resiliência e significado. Schultz falava de café, mas também falava de humanidade. Quem estava ao seu lado sentia que fazia parte de algo maior. E essa sensação não se impõe, se irradia. Quando sua energia carrega propósito, as pessoas sentem propósito. Quando sua energia carrega medo, as pessoas sentem medo. Quando sua energia carrega inspiração, as pessoas se tornam inspiradas. Essa é a verdadeira essência do impacto. Talvez você tenha vivenciado isso sem perceber. Aquele colega que entra na sala e parece acalmar todo mundo apenas pela presença. Aquele gestor que, mesmo em momentos difíceis, transmite uma confiança silenciosa que impede o time de desmoronar. Ou aquele líder tóxico que, por pior que seja a sua comunicação, consegue contaminar o ambiente e gerar tensão instantânea. Tudo isso é energia. Tudo isso é vibração emocional. Tudo isso é liderança, mesmo quando não parece. Quando você passa a dominar sua própria energia, você se torna imparável. Porque liderança não é sobre controlar pessoas, é sobre controlar a si mesmo. É sobre perceber que sua respiração define sua postura, que sua postura define sua presença, que sua presença define sua influência. E influência é a moeda mais valiosa do século XXI. Empresas contratam por competências técnicas, mas promovem por capacidade de influência.
E influência nasce da energia que você sustenta, não do cargo que você tem. Mas talvez o ponto mais transformador desse segredo seja este: a energia que você emite cria a realidade que você experimenta. Se você lidera a partir do medo de errar, você vai atrair situações que reforçam esse medo. Se você lidera a partir da necessidade de agradar, você vai atrair pessoas que se aproveitam dessa necessidade. Se você lidera a partir da força interna, você atrai respeito. Se lidera a partir da visão, atrai aliados. Se lidera a partir da integridade, atrai confiança. Sua vida profissional é um espelho do seu estado interno, e o que você vê lá fora é sempre reflexo do que você sustenta aqui dentro. Talvez hoje você esteja percebendo que precisa ajustar a energia que leva para o trabalho. Talvez você esteja cansado de se sentir invisível, subestimado ou drenado. Talvez esteja sentindo que está carregando peso demais, responsabilidades demais, expectativas demais. E aqui vai uma verdade libertadora. Mudar sua energia não é sobre ignorar dificuldades, mas sobre mudar a forma como você se posiciona diante delas. É sobre entender que você não controla tudo, mas controla a forma como você responde. E quando muda sua resposta interna, tudo ao redor começa a se reorganizar. Este segredo também revela outro aspecto essencial da liderança moderna. A energia que você sustenta é o que mantém as pessoas ao seu lado. Ninguém segue alguém que está sempre esgotado, irritado ou emocionalmente instável. Líderes que prosperam sabem recuperar energia, sabem se centrar, sabem se equilibrar. Eles entendem que a consistência emocional é parte do seu legado. Líderes extraordinários criam ambientes seguros porque sua presença é segura. Criam ambientes inspiradores porque sua presença inspira. A partir de hoje, comece a prestar atenção no tipo de energia que você libera quando entra em uma sala. Observe como as pessoas reagem. Observe o clima emocional. Observe o impacto que a sua simples presença causa, porque isso revela exatamente onde você está vibrando. E se não gostar do que perceber, respire, recentre, reorganize-se internamente. Você sempre pode recalibrar sua energia. Sempre. Todos os dias. A cada conversa. A cada decisão. A cada desafio. O segundo segredo da liderança é reconhecer que sua energia é seu maior instrumento de influência. Quando você escolhe vibrar em clareza, em propósito, em presença, em firmeza, em humanidade e em visão, você se transforma em alguém impossível de ignorar. Você passa a liderar não apenas pelo que faz, mas pelo que é. E líderes que lideram pelo que são, constroem legados que o tempo não apaga. Tópico 3. O terceiro segredo: a clareza de visão é o GPS dos líderes que transformam realidades. Se existe um elemento que separa líderes comuns de líderes que realmente transformam organizações, é a clareza de visão. Não uma visão bonita de se dizer, nem frases vagas sobre futuro, mas uma convicção interna, firme e alinhada, que define para onde você está indo e por que isso importa. Líderes extraordinários caminham com clareza. Eles sabem o que querem construir, sabem qual impacto desejam causar e sabem qual tipo de profissional desejam se tornar. E essa clareza funciona como um GPS silencioso, guiando decisões, fortalecendo postura e protegendo a energia contra distrações que desviam do propósito. O terceiro segredo da liderança é entender que clareza é poder. Sem clareza, você se cansa. Com clareza, você avança. A maior parte das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa por falta de direção. Elas acordam, trabalham, cumprem tarefas, apagam incêndios, fazem o possível para sobreviver ao dia, mas não sabem exatamente para onde estão indo. Esperam que o tempo resolva, que a empresa reconheça, que alguém enxergue seu valor. Mas líderes que prosperam não deixam sua trajetória nas mãos do acaso. Eles constroem seu próprio caminho, eles definem seu destino antes mesmo de dar o primeiro passo. E quando fazem isso, o universo corporativo começa a se reorganizar ao redor deles. Pense em líderes que deixaram marcas profundas no mundo. Walt Disney visualizou um parque temático quando ele ainda não tinha dinheiro, estrutura ou apoio. Sua visão era tão detalhada que ele conseguia descrevê-la em palavras antes de existir fisicamente. Ele enxergou o futuro antes que qualquer pessoa conseguisse acreditar. Reed Hastings, da Netflix, tinha clareza absoluta de que o streaming substituiria locadoras, mesmo quando parecia absurdo para o mercado. Ele carregava uma visão tão forte que, mesmo diante de falhas, rejeições e incertezas, continuou firme. E você percebe o padrão?
Líderes que mudam o mundo são guiados por uma visão tão potente que, mesmo quando o presente parece pequeno, eles continuam caminhando porque já viram mentalmente o que ainda não existe. Clareza de visão não é apenas sobre o futuro, é sobre a forma como você interpreta o presente. Quando você sabe aonde quer chegar, tudo ganha significado. As críticas deixam de te desmotivar porque você sabe para onde está indo. Os desafios deixam de te derrubar porque você entende que fazem parte do processo. As comparações deixam de importar porque você compreende sua própria jornada. A clareza cria uma espécie de proteção psicológica que impede que ruídos externos tenham poder sobre você. Mas existe algo ainda mais fascinante. A clareza aumenta sua coragem. Quando você sabe claramente o que quer construir, você passa a tomar decisões que antes pareceriam arriscadas demais. Você se posiciona com mais firmeza. Você defende ideias que realmente acredita. Você assume responsabilidades maiores. Você eleva a sua presença. É como se a visão iluminasse o caminho e, com isso, o medo começasse a perder força. A insegurança diminui não porque desapareceu, mas porque sua visão se tornou mais forte do que ela. E aqui está a verdade que poucos dizem. Clareza não é um evento, é um processo contínuo. Não surge de uma tarde de reflexão. Surge de muitos momentos de autopercepção, de questionamentos sinceros, de ajustes internos. Líderes que prosperam revisitam sua visão constantemente. Eles perguntam a si mesmos: quem eu quero ser? Que impacto eu quero causar? Que legado quero deixar? Esse caminho realmente reflete meus valores? Cada resposta refina sua rota. Cada escolha reforça sua identidade. Clareza é construída, não encontrada. Neurocientistas explicam que, quando você define uma visão clara, seu cérebro ativa o sistema de ativação reticular, um mecanismo responsável por filtrar estímulos e focar no que realmente importa. É por isso que, depois de definir uma visão forte, você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Você começa a atrair pessoas que vibram no mesmo propósito. Você começa a conectar pontos que antes pareciam aleatórios. Seu cérebro trabalha a seu favor porque finalmente sabe o que procurar. Talvez, neste momento, você esteja percebendo que parte da sua frustração profissional vem da falta de clareza. Talvez você sinta que está fazendo muito, mas avançando pouco. Talvez esteja cansado de sentir que seu potencial é maior do que seus resultados atuais. E talvez finalmente esteja entendendo por que tantos esforços não se traduzem em crescimento. Não é falta de capacidade, é falta de direção, é falta de foco, é falta de visão. A boa notícia? Clareza pode ser construída a partir de hoje. E, quando ela chega, tudo muda. Clareza transforma conversas. Um líder com visão fala com assertividade porque sabe o que está construindo. Clareza transforma decisões. Um líder com visão não se perde em detalhes irrelevantes. Clareza transforma relacionamentos. Um líder com visão atrai pessoas que querem crescer, não apenas sobreviver. Clareza transforma reputação. Profissionais com visão passam a ser vistos como estratégicos, confiáveis, inspiradores. É impressionante como a presença se altera quando a visão interna se fortalece. Mas, talvez, o ponto mais poderoso desse segredo seja perceber que a clareza de visão não beneficia apenas você, mas todos ao seu redor. Quando um líder tem visão, ele acalma inseguranças, direciona esforços, ilumina caminhos, desperta o melhor em cada pessoa da equipe. A visão funciona como um farol. Em tempos de incerteza, é ela que mantém o grupo unido. Em tempos de estresse, é ela que lembra todos do propósito maior. Em tempos de mudanças, é ela que mantém a coragem ativa. Equipes seguem líderes com clareza porque clareza é rara, é valiosa, é magnética. A falta de visão cria ambientes caóticos. Já a presença de visão cria ambientes inspiradores. Pessoas se sentem seguras quando percebem que alguém sabe para onde está indo. E essa segurança é um combustível emocional poderoso. Ela estimula criatividade, engajamento, pertencimento e produtividade. Empresas que prosperam de verdade são aquelas lideradas por pessoas que conseguem enxergar o futuro antes que ele exista. E você pode ser uma dessas pessoas. O terceiro segredo da liderança te convida a fazer algo profundo. Olhar para dentro e perguntar com honestidade qual é a visão que está guiando sua vida. Porque, mesmo que você não tenha definido alguma visão já está comandando seu caminho. Pode ser uma visão de sobrevivência, uma visão de medo,
uma visão de dúvida. Ou pode ser uma visão de expansão, propósito e crescimento. Você escolhe. E a escolha determina o nível de liderança que você será capaz de expressar. Clareza é o primeiro passo para transformar qualquer realidade. Líderes extraordinários não esperam o futuro chegar. Eles o constroem. Eles se tornam arquitetos do próprio destino. E, quando você decide fazer o mesmo, uma coisa mágica acontece. O mundo começa a responder à sua intenção. Oportunidades se alinham, pessoas certas aparecem, obstáculos se tornam degraus, e sua liderança, antes silenciosa, se torna evidente, forte e luminosa. Tópico 4. O quarto segredo: comunicação. Não é falar bonito, é gerar transformação real. A maior confusão que as pessoas fazem sobre liderança é acreditar que comunicar bem significa falar bonito, usar palavras sofisticadas, construir frases impactantes ou ter um vocabulário técnico impecável. Nada disso é o coração da comunicação de um líder. Líderes extraordinários não conquistam pessoas pela estética da fala, mas pela profundidade da mensagem. Eles não falam para impressionar, falam para transformar. O quarto segredo da liderança é a compreensão profunda de que comunicar-se bem não é sobre parecer inteligente, mas sobre gerar clareza, conexão, confiança e movimento. Uma comunicação eficaz não deixa as pessoas admiradas, deixa as pessoas despertas. Tudo o que um líder diz carrega um impacto emocional. Quando ele fala, as pessoas buscam segurança, direção, energia, coerência e presença. O time observa se existe congruência entre aquilo que o líder fala e aquilo que ele faz. Observa se o tom transmite credibilidade. Observa se a mensagem conecta com a realidade. Observa se existe sentido, coerência e propósito. Comunicação não acontece na boca, acontece na consciência do outro. É isso que faz líderes como Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo, serem lembrados como comunicadores excepcionais. Ela não falava muito, ela falava profundamente. Cada frase tinha intenção, cada mensagem carregava valores, cada decisão que ela comunicava trazia clareza e humanidade ao mesmo tempo. A neurociência explica que o cérebro humano não responde a palavras, mas à emoção associada às palavras. Uma frase dita com frieza não inspira. Uma instrução transmitida com irritação não engaja. Um feedback dado com pressa não transforma. É por isso que líderes medianos acumulam retrabalho, conflitos e desorganização, porque sua comunicação não cria mudança, cria ruído. Já líderes extraordinários estruturam mensagens que conectam coração e lógica, emoção e ação. Eles entendem que a comunicação é uma ponte. Tudo aquilo que se deseja construir precisa atravessar essa ponte antes de chegar ao outro lado. Líderes que dominam esse segredo sabem que comunicação é responsabilidade, não improviso. Eles se preparam para conversar quando a conversa é importante. Eles ajustam o tom quando percebem que o outro precisa de acolhimento. Eles elevam o nível quando percebem que a equipe precisa de visão. Eles silenciam quando percebem que o outro precisa ser ouvido. Eles direcionam quando percebem que o grupo está perdido. Uma comunicação profunda é sempre intencional, é sempre consciente, é sempre alinhada àquilo que o líder deseja mover dentro do outro. Pense em líderes como Satya Nadella. Quando ele assumiu a Microsoft, a cultura estava fragmentada, o clima pesado, a inovação estagnada. Não foi apenas a estratégia que transformou a empresa, foi a forma como ele comunicou essa estratégia. Nadella escolheu usar palavras que despertavam humanidade, empatia e colaboração. Ele repetiu mensagens com consistência até que elas se tornassem parte do DNA emocional da empresa. Sua comunicação mudou o comportamento. O comportamento mudou os resultados. A comunicação foi o fio condutor da transformação cultural. É por isso que a comunicação do líder precisa ser clara. A clareza elimina mal-entendidos, reduz retrabalho e evita conflitos desnecessários. A clareza economiza energia emocional. A clareza cria alinhamento. Uma equipe alinhada é uma equipe que se move na mesma direção, com menos atrito e mais velocidade. A comunicação mal construída é como um código quebrado. Confunde, dispersa, desmotiva. A comunicação bem construída é como um código de prosperidade. Une, fortalece, inspira, direciona. Mas existe algo ainda mais profundo nesse segredo. Comunicação é cultura. O jeito que você fala se torna a cultura do time. O jeito que você resolve conflitos define a cultura. O jeito que você entrega feedback define a cultura.
O jeito que você acolhe erros define a cultura. O jeito que você celebra vitórias define a cultura. O time aprende mais pela sua comunicação cotidiana do que por qualquer discurso formal. Líderes extraordinários entendem isso. Eles reconhecem que cada conversa é uma oportunidade de moldar o futuro emocional e comportamental da equipe. Lembre-se de empresas como Disney, Google, Starbucks, Apple. Todas são gigantes não apenas pela inovação, mas por uma comunicação clara, repetida, emocionalmente coerente. Seus líderes contam histórias, reforçam valores, constroem narrativas que carregam identidade. Steve Jobs fazia isso como ninguém. Ele não falava de tecnologia, ele falava de colocar um dentro no universo. Ele não explicava produtos, ele explicava por que o mundo precisava deles. Sua comunicação era tão poderosa que fazia as pessoas enxergarem significado onde outros viam apenas design. Isso é liderança, isso é influência, isso é transformação. E talvez esse seja o momento em que você começa a perceber que não precisa ser extrovertido, comunicador nato ou alguém com fala perfeita para liderar bem. Você precisa, sim, ser alguém que comunica intenção, presença e propósito. Pessoas seguem quem fala com autenticidade. Pessoas seguem quem fala com verdade. Pessoas seguem quem fala com alma. E alma não vem da forma da fala, vem da essência da mensagem. A comunicação que transforma nasce de um lugar interno de coragem. Ela nasce quando você se permite falar com humanidade, sem máscaras, sem perfeccionismo, sem arrogância. Ela nasce quando você assume responsabilidade pelas palavras que escolhe. Ela nasce quando você entende que a comunicação do líder é basicamente uma ferramenta de cura, direção e crescimento. Quando você fala, você abre caminhos. Quando você fala, você amplia horizontes. Quando você fala, você coloca luz onde havia confusão. Isso é extraordinário. Mas talvez a parte mais poderosa desse segredo seja perceber que a comunicação verdadeira exige escuta. Líderes extraordinários não falam o tempo inteiro. Eles observam, eles percebem nuances, eles leem emoções. Eles escutam para entender e não para responder. Porque sabem que a comunicação começa no silêncio. É no silêncio que você compreende o que o outro realmente precisa. É no silêncio que você identifica quais palavras têm poder naquele momento. É no silêncio que você percebe quando o time está pedindo direção e quando está pedindo compreensão. Comunicação é sensibilidade. A partir de hoje, você pode começar a transformar sua liderança, mudando a forma como se comunica. Antes de falar, pergunte a si mesmo: o que esta pessoa precisa sentir depois que eu terminar esta conversa? Porque comunicação de líder não é sobre o que você diz, é sobre o que o outro sente depois que você diz. É sobre o impacto emocional que permanece, é sobre a nova possibilidade que se abre, é sobre a confiança que se fortalece, é sobre o crescimento que se inicia. Esse é o quarto segredo da liderança. Comunicar não é transmitir informação, é transmitir consciência. Não é transmitir palavras, é transmitir visão. Não é tentar convencer, é despertar. Líderes extraordinários transformam com a voz, mas principalmente com a presença por trás da voz. Quando você integra esse segredo, a sua influência cresce, seu respeito aumenta, seu impacto se multiplica e sua liderança finalmente encontra sua verdadeira força. Tópico 5. O quinto segredo. Inteligência emocional é a alma da liderança transformadora. Se existe uma habilidade que separa líderes que apenas administram de líderes que transformam, essa habilidade é a inteligência emocional. Líderes extraordinários não são definidos pelo nível de escolaridade, pelo número de certificações ou pela quantidade de experiência técnica acumulada. Eles são definidos pela capacidade de compreender, regular e direcionar suas próprias emoções, enquanto compreendem as emoções das pessoas ao seu redor. Esse é um poder silencioso, mas devastadoramente eficaz. É a força que sustenta relações saudáveis, decisões sábias, ambientes equilibrados e culturas de alta performance. O quinto segredo da liderança é reconhecer que a inteligência emocional não é um extra, um plus, algo legal de ter. Ela é o núcleo que sustenta tudo. Muitos profissionais acreditam que controlar emoções significa reprimi-las, escondê-las ou fingir que não existem. Mas inteligência emocional não é sobre silenciar sentimentos, é sobre compreendê-los com profundidade. É sobre perceber os sinais internos antes que eles se transformem em comportamentos prejudiciais. É sobre transformar reatividade em estratégia. É sobre substituir impulsos por consciência.
É sobre escolher a melhor resposta, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir. A liderança verdadeira exige esse nível de maturidade interna, e é exatamente por isso que alguns líderes crescem rapidamente enquanto outros permanecem presos aos mesmos padrões por anos. Pense nas crises empresariais mais marcantes da história. As empresas que sobreviveram e prosperaram não tinham apenas líderes tecnicamente competentes, tinham líderes emocionalmente sólidos. Em 2008, no auge da crise financeira global, muitas empresas desmoronaram, mas outras emergiram mais fortes. Sabe qual foi o diferencial? A capacidade emocional do líder de manter a clareza em meio ao caos, de inspirar confiança quando o medo dominava, de tomar decisões difíceis sem perder a humanidade. A inteligência emocional foi a âncora. Foi o eixo que sustentou times inteiros quando tudo parecia desmoronar. A inteligência emocional começa pelo autoconhecimento. Um líder que não se conhece é um líder perigoso, porque vive reagindo a impulsos que nem sabe de onde vêm. Sente raiva e explode. Sente medo e paralisa. Sente insegurança e controla demais. Sente pressão e repassa o estresse para todos ao redor. E o pior, muitas vezes nem percebe. Tudo parece apenas parte do dia a dia, coisa do trabalho, temperamento. Mas líderes extraordinários entendem que o mundo interno precisa ser cuidado com a mesma dedicação que se cuida de metas e processos. Eles sabem que sua energia emocional molda o clima da equipe e que o clima da equipe molda o desempenho. Quando o líder está desorganizado emocionalmente, a equipe sofre. Quando o líder está centrado, a equipe floresce. Empresas inteligentes já entenderam que competências emocionais são mais valiosas do que competências técnicas em níveis de liderança. Google, por exemplo, realizou um estudo interno chamado Projeto Oxigênio e descobriu que os melhores líderes não eram os mais brilhantes tecnicamente, mas os mais empáticos, os que sabiam ouvir, os que sabiam equilibrar expectativas, os que criavam ambientes psicologicamente seguros. Isso revolucionou o mercado, porque ficou claro que inteligência emocional não é apenas algo que ajuda, é algo que sustenta toda a estrutura de liderança. Mas existe outro lado da inteligência emocional que poucos consideram. Ela te transforma em alguém resiliente, não no sentido de aguentar tudo calado, mas no sentido de suportar desafios sem perder a identidade. Líderes resilientes não são aqueles que nunca caem, são aqueles que caem, levantam, respiram, reorganizam-se emocionalmente e continuam, sabendo que cada queda faz parte de um processo maior de evolução. Eles entendem que não existe crescimento sem desconforto, não existe expansão sem pressão, não existe liderança sem momentos de dor emocional. E ainda assim continuam, porque sabem que seu impacto é maior do que seu medo. A inteligência emocional também desperta algo fundamental: empatia. Empatia não é passar a mão na cabeça, não é fraqueza, não é permissividade. Empatia é a capacidade de enxergar o outro de forma humana. É perceber o que está por trás do comportamento. É reconhecer o esforço invisível. É compreender dores que não foram ditas. É inspirar confiança porque a pessoa sente que você realmente a vê. Líderes empáticos têm times leais. E lealdade é algo que nenhuma empresa compra com salário. É conquistada com presença emocional. Pense em Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks. Ele cresceu em um ambiente de dificuldades, viu o sofrimento de sua família quando seu pai perdeu o emprego e, ao assumir a Starbucks, decidiu construir uma empresa baseada em dignidade, respeito e humanidade. Ele ofereceu benefícios que nenhuma outra empresa oferecia para funcionários de baixa renda, criou uma cultura emocionalmente saudável e transformou a Starbucks em muito mais do que uma cafeteria. Ele transformou a empresa em um símbolo de pertencimento. Esse tipo de visão só nasce em líderes com inteligência emocional profunda. Pessoas emocionalmente desconectadas não criam culturas extraordinárias, criam apenas estruturas frias. E talvez você esteja percebendo agora o quanto sua própria liderança precisa dessa capacidade. Talvez você já tenha vivido dias em que chegou ao trabalho emocionalmente esgotado, irritado ou inseguro e percebeu como isso afetou a forma como você se comunicou, decidiu ou liderou. Talvez tenha sentido que algumas conversas acabaram piorando situações porque você reagiu rápido demais. Talvez tenha se arrependido de palavras ditas no calor do momento. E é exatamente aí que a inteligência emocional entra como um divisor de águas. Ela não evita desafios, ela evita danos.
Ela não elimina emoções, ela dá direção a elas. A inteligência emocional também fortalece a confiança. As pessoas seguem líderes emocionalmente estáveis porque sabem o que esperar deles, sabem que não serão punidos por erros honestos, sabem que não serão humilhados em momentos de pressão, sabem que encontrarão um ambiente seguro para crescer. Essa previsibilidade emocional cria laços profundos, cria respeito, cria admiração, cria um tipo de conexão que nenhum cargo, nenhum bônus e nenhuma política corporativa consegue substituir. E aqui está a parte mais transformadora desse segredo. Quando você domina sua inteligência emocional, você descobre que não precisa controlar nada ao seu redor. Você precisa controlar a si mesmo, e isso muda tudo. Muda sua maneira de trabalhar, muda sua produtividade, muda sua clareza, muda sua postura, muda sua capacidade de influenciar. Porque quando você controla suas emoções, você controla sua presença. E quando controla sua presença, você controla seu impacto. E seu impacto é o que define o tamanho da sua liderança. O quinto segredo é simples, mas profundo. Cuide do seu mundo emocional com a mesma seriedade com que cuida dos seus resultados. Porque resultados extraordinários nascem de líderes emocionalmente extraordinários. A inteligência emocional é a alma da liderança transformadora. É o que faz pessoas confiarem, seguirem, crescerem. É o que transforma ambientes, culturas e histórias. É o que transforma você no tipo de líder que o mundo precisa, que as empresas buscam e que as equipes desejam ter ao lado. Tópico 6. O sexto segredo: liderança. Não é sobre controlar, é sobre desenvolver pessoas. Um dos maiores equívocos que profissionais cometem ao assumir posições de liderança é acreditar que liderar significa controlar. Controlar processos, controlar pessoas, controlar comportamentos, controlar resultados, controlar cada detalhe para garantir que nada saia errado. É um impulso compreensível. Afinal, quando alguém é promovido ou recebe responsabilidades maiores, sua primeira reação é tentar assegurar que tudo funcione perfeitamente. Mas o controle é uma ilusão, e mais do que isso, é um veneno lento que destrói equipes, mina a confiança e sufoca o potencial humano. O sexto segredo da liderança é a consciência profunda de que liderar não é sobre controlar pessoas, é sobre desenvolvê-las, é sobre fazê-las crescer, é sobre ajudá-las a acessar seu potencial máximo. Líderes extraordinários não querem ser o centro de tudo. Eles não querem ser indispensáveis. Eles querem ser catalisadores, querem formar pessoas melhores do que eles mesmos. Querem construir equipes autônomas, criativas, confiantes e capazes de tomar boas decisões sem depender de supervisão constante. Líderes medianos criam dependência. Líderes extraordinários criam independência. A diferença entre esses dois perfis determina não apenas o desempenho do time, mas o nível de prosperidade, escala e impacto que a organização consegue atingir. Pense em como empresas de alto crescimento operam. Empresas como Amazon, Google, Tesla e Netflix não seriam capazes de funcionar se seus líderes passassem o dia inteiro microgerenciando detalhes. Isso é impossível em ambientes complexos. O que essas empresas fazem é desenvolver pessoas capazes de pensar criticamente, solucionar problemas, tomar decisões e agir com responsabilidade. Elas criam culturas em que os colaboradores são estimulados a aprender, testar, errar com sabedoria, ajustar e evoluir. É por isso que líderes como Reed Hastings, da Netflix, afirmam que o maior erro de qualquer gestor é acreditar que controle gera qualidade. Não gera. O que gera qualidade é a maturidade das pessoas envolvidas. E maturidade não nasce de controle, nasce de desenvolvimento. O controle é confortável para o ego, mas destrutivo para a liderança. Quando um líder tenta controlar tudo, transmite uma mensagem silenciosa: eu não confio em você. Essa mensagem cria medo, trava a criatividade, reduz iniciativa e faz as pessoas entregarem apenas o mínimo necessário para não serem punidas. Times controlados não inovam. Times controlados não arriscam. Times controlados não crescem. Eles apenas executam. E execução sem expansão emocional se torna mecânica, exaustiva e desmotivadora. O desenvolvimento, por outro lado, cria um ambiente emocionalmente expansivo. Quando um líder diz, através de palavras e atitudes, eu acredito no seu potencial, a equipe responde com engajamento. As pessoas se sentem vistas, valorizadas e estimuladas a ir além. Elas se tornam donas de suas próprias responsabilidades.
Elas começam a pensar como líderes, mesmo sem o título, e isso transforma completamente a cultura. Você deixa de ter um grupo de executores e passa a ter uma equipe de protagonistas. Líderes que desenvolvem pessoas entendem que errar faz parte do processo. Não punem erros honestos, não humilham em momentos de dificuldade, não usam a pressão como ferramenta de medo. Eles ensinam, eles corrigem com respeito, eles mostram caminhos, eles acolhem quando necessário, mas exigem evolução contínua. Esse equilíbrio entre firmeza e humanidade é uma das marcas mais poderosas da liderança moderna. Pessoas não crescem em ambientes dominados pelo medo, crescem em ambientes dominados pela clareza, pela confiança e pelo incentivo consciente. Desenvolver pessoas exige paciência emocional e visão de longo prazo. Um bom líder não está preocupado apenas com o resultado desta semana ou deste trimestre. Está comprometido com o crescimento sustentável de seu time ao longo dos anos. Ele entende que formar uma pessoa leva tempo, exige conversas difíceis, exige feedbacks estruturados, exige acompanhamento e exige disposição para ver o outro errar enquanto aprende. Mas esse investimento retorna multiplicado. Porque cada pessoa desenvolvida expande o impacto do líder. Cada colaborador fortalecido aumenta a força do time. E cada mente treinada reduz dependências e aumenta a capacidade da equipe de prosperar independentemente. Pense em como Bill Campbell, o lendário coach do Vale do Silício, transformou líderes como Steve Jobs, Larry Page, Eric Schmidt e Jeff Bezos. Ele não ensinava técnicas empresariais complexas, ensinava humanidade, empatia, confiança, visão e desenvolvimento de times. Ele acreditava que empresas são feitas por pessoas, e quando as pessoas crescem, a empresa cresce. Ele dizia que a função mais sagrada de um líder é desenvolver seu time. Não existe expansão organizacional sem expansão humana. Não existe inovação real sem confiança emocional. Não existe prosperidade corporativa sem maturidade individual. Talvez você já tenha vivido situações em que sentiu o peso do controle. Talvez tenha sido liderado por alguém que não permitia autonomia, e isso drenou sua energia, apagou sua criatividade e reduziu sua confiança. Talvez você tenha tentado controlar tudo em algum momento, e percebeu que isso te deixou exausto, frustrado e sobrecarregado. Porque controlar é emocionalmente caro, é desgastante, e quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle de si mesmo. O controle nasce do medo, o desenvolvimento nasce da visão. Líderes extraordinários escolhem desenvolver pessoas porque entendem que essa é a única forma de construir algo realmente duradouro. Eles sabem que sua função não é fazer tudo sozinhos, mas multiplicar sua capacidade através do crescimento dos outros. Eles sabem que formar pessoas é criar legado. Eles sabem que, quando deixam de ocupar o centro e passam a iluminar o potencial do outro, a liderança se torna sustentável, saudável e profundamente admirada. E existe um ponto crucial. Desenvolver pessoas também desenvolve você. Quanto mais você ensina, mais aprende. Quanto mais orienta, mais amadurece. Quanto mais apoia, mais fortalece sua própria identidade de líder. Porque desenvolver pessoas é um exercício de generosidade e coragem. É abrir mão do controle para permitir que o outro floresça. É confiar que o crescimento passa pelas mãos de todos, não apenas pelas suas. O sexto segredo da liderança te convida a abandonar o impulso de controlar e abraçar o compromisso de desenvolver. É um convite para reconhecer que seu maior ativo não são processos nem metas, mas as pessoas que caminham ao seu lado. Quando você desenvolve pessoas, cria equipes fortes. Quando cria equipes fortes, constrói resultados extraordinários. Quando constrói resultados extraordinários, fortalece sua reputação. É um ciclo de prosperidade que começa com uma decisão simples: substituir controle por desenvolvimento. Tópico 7. O sétimo segredo. Líderes tomam decisões difíceis, mesmo quando o mundo diz para esperar. Um dos maiores marcadores de liderança verdadeira é a capacidade de tomar decisões difíceis. Não decisões óbvias, não decisões confortáveis, não decisões que agradam a todos, mas decisões que requerem coragem interna, visão de longo prazo e responsabilidade emocional. Esse é o sétimo segredo da liderança. Grandes líderes se destacam porque têm a força de agir quando outros hesitam. Eles decidem mesmo quando não existe consenso, mesmo quando o cenário não está perfeito, mesmo quando não tem todas as respostas, porque entendem que a indecisão custa mais caro do que qualquer erro bem-intencionado. A maioria das pessoas paralisa diante da incerteza. Elas esperam o momento perfeito, a aprovação externa
os dados completos, o alinhamento total, a ausência de riscos. Só que esse momento perfeito não existe, e enquanto elas esperam, as oportunidades passam, os problemas se acumulam, a motivação diminui e a confiança evapora. A liderança exige movimento, exige posicionamento, exige ação consciente. Uma decisão tomada com responsabilidade tem o poder de realinhar uma equipe inteira, de destravar projetos, de salvar relacionamentos profissionais e até de reposicionar carreiras. A indecisão, por outro lado, cria caos silencioso. Líderes extraordinários entendem que decidir é assumir riscos, mas também é assumir impacto. Eles sabem que não existe garantia absoluta no mundo corporativo, mas existe algo mais valioso: experiência, análise, intuição e coragem. A intuição do líder não é uma força mística. É resultado de anos absorvendo informações, comportamentos, padrões e aprendizados. É o cérebro combinando dados lógicos com percepções emocionais. Líderes que confiam nessa combinação enxergam possibilidades antes dos outros. É por isso que inovadores como Steve Jobs eram tão decisivos. Ele tomava decisões rápidas, muitas vezes contrariando opiniões externas, porque acreditava profundamente em sua visão. Ele teve falhas? Sim. Mas também teve acertos que mudaram a história da tecnologia. As decisões difíceis também revelam o caráter do líder, porque decidir é se expor, é abrir mão de agradar todos, é se responsabilizar pelas consequências, é carregar nas costas o peso emocional da escolha. Muitas pessoas evitam tomar decisões porque têm medo de errar e serem julgadas, mas líderes extraordinários sabem que o julgamento faz parte do processo. Não há liderança sem exposição, não há impacto sem vulnerabilidade, não há evolução sem decisões que desafiam sua zona de conforto. Talvez você já tenha vivido momentos em que sabia exatamente o que precisava ser feito, mas hesitou. Talvez tenha adiado conversas importantes, evitado conflitos necessários, deixado de estabelecer limites, tolerado comportamentos prejudiciais ou permanecido em projetos que já não faziam sentido. Cada vez que você hesita, você envia para si mesmo e para os outros uma mensagem silenciosa: eu duvido da minha própria força. E essa dúvida abala sua presença, enfraquece sua energia e reduz sua influência. A indecisão cria uma liderança frágil, a decisão fortalece. Pense nos grandes CEOs que assumem empresas em crise. Eles não têm tempo para indecisões prolongadas. Precisam agir. Precisam reduzir perdas, reorganizar estruturas, cortar excessos, redistribuir talentos, redefinir estratégias. É doloroso? Sim. É emocionalmente pesado? Sim. Mas é necessário. E é exatamente nesses momentos que a verdadeira liderança se revela. Quando Satya Nadella assumiu a Microsoft, ele precisou tomar decisões difíceis que mudaram a cultura da empresa. Não foram decisões populares inicialmente, mas foram decisões que salvaram a organização de um declínio inevitável. A coragem dele em decidir abriu espaço para inovação, colaboração e renascimento. Decidir não significa agir no impulso. Líderes extraordinários não confundem rapidez com precipitação. Eles sabem pausar, analisar, consultar pessoas-chave, avaliar cenários. Mas depois disso, eles decidem, eles se movem, eles avançam. Eles não ficam eternamente presos em análises que nunca se convertem em ação. A liderança exige movimento contínuo, ajustes constantes e a humildade de reconhecer quando uma decisão precisa ser revisada. Um líder maduro não tem medo de corrigir a rota. Ele sabe que a consistência está na intenção, não na rigidez. E existe algo profundamente emocional nesse segredo. Tomar decisões difíceis também protege a sua energia. Quando você deixa de decidir, situações desgastantes se prolongam. Problemas simples se tornam grandes. Relações se deterioram. O clima organizacional se intoxica. A produtividade despenca. A falta de decisão cria um peso emocional que drena a sua vitalidade, rouba a sua motivação e te faz duvidar da própria capacidade. Já a decisão, mesmo quando difícil, traz leveza, traz clareza, traz senso de propósito, traz alívio. Uma decisão bem tomada reorganiza sua mente e sua vida profissional. Outro ponto essencial é que decisões difíceis constroem respeito. Equipes não precisam de líderes perfeitos, mas precisam de líderes que se posicionam. A confiança nasce não da ausência de erros, mas da presença de coragem. Quando as pessoas percebem que você decide com responsabilidade, mesmo diante de riscos, elas confiam mais em você. Elas sabem que podem contar com sua firmeza.
Sabem que você não vai se esconder atrás de desculpas. Sabem que você não foge quando a situação exige maturidade. Isso cria uma liderança sólida, admirada e emocionalmente segura. E talvez você esteja enfrentando uma situação agora que exige decisão. Talvez existam conversas que você vem adiando, limites que não estabeleceu, mudanças que precisam ser feitas, escolhas que impactam seu futuro. Talvez você esteja sentindo o peso de carregar tudo isso sem saber como agir. Este segredo te lembra de algo importante. A decisão que você evita é a mesma que poderia liberar sua energia, sua clareza e seu potencial. Você não precisa de garantias para agir, precisa de coragem. O sétimo segredo da liderança te convida a assumir o papel que sempre foi seu. O papel de alguém que decide com consciência, que age com responsabilidade e que entende que decisões difíceis são parte da sua jornada. Quando você integra essa verdade, percebe que cada escolha molda seu futuro. Cada decisão fortalece sua presença. Cada posicionamento amplia sua influência. Liderar é decidir. E decidir é escolher expandir. Tópico 8. O oitavo segredo. Liderança verdadeira. Se constrói na consistência, não no brilho momentâneo. Um dos maiores mitos sobre liderança é acreditar que ela nasce de grandes momentos, de discursos inspiradores, de conquistas extraordinárias ou de feitos grandiosos que ficam marcados na história. Mas, na verdade, líderes extraordinários não são moldados nos holofotes. Eles são formados na repetição silenciosa, na disciplina diária, nas pequenas escolhas que ninguém vê, nos compromissos que cumprem mesmo quando ninguém está olhando. O oitavo segredo da liderança é compreender que consistência vale mais do que talento, mais do que carisma e mais do que qualquer episódio brilhante. A liderança verdadeira é construída na rotina, na responsabilidade contínua e na coerência entre o que se fala e o que se faz. Muitos profissionais se preocupam em entregar momentos de impacto, uma apresentação impecável, um feedback emocionante, uma ideia brilhante. E claro, esses momentos têm seu valor. Mas não são eles que definem um líder. O que define um líder é a soma de sua postura diária. É a previsibilidade emocional, a constância nos valores, a firmeza nos princípios, a capacidade de manter a ética, a presença e a clareza mesmo nos dias mais difíceis. A consistência cria confiança, e confiança é o combustível que move equipes inteiras. Pense nos líderes que você mais admira. Não são necessariamente os mais brilhantes, mas os que você sabe que estarão ali quando necessário. Os que mantêm a palavra, os que não mudam de humor de acordo com o vento, os que são coerentes. Líderes assim inspiram naturalmente porque criam um clima emocional estável. E estabilidade é uma das maiores necessidades humanas dentro das organizações. Um líder inconsistente cria confusão. Um líder consistente cria crescimento. As empresas mais bem-sucedidas do mundo sabem disso. Quando analisamos figuras como Warren Buffett, percebemos que seu sucesso não nasceu de momentos de genialidade isolados, mas de uma consistência quase incomum. Ele investe com a mesma filosofia há décadas. Ele repete diariamente os mesmos princípios de disciplina, paciência e racionalidade. Buffett costuma dizer que o verdadeiro jogo é se manter jogando por muito tempo. Isso é consistência. Ele não toma decisões impulsivas, não se deixa levar por modismos, não abandona seus valores. E é exatamente essa consistência que o transformou em um dos investidores mais respeitados da história. A consistência é uma força silenciosa que molda culturas inteiras. Quando uma equipe sente que seu líder é previsível emocionalmente, firme em seus valores e estável nas suas atitudes, ela se sente segura para criar, arriscar e crescer. Quando a equipe percebe mudanças abruptas de postura, explosões de humor, decisões contraditórias ou discursos desalinhados, ela se retrai. A instabilidade emocional e comportamental do líder gera insegurança. A consistência gera pertencimento. Mas existe algo ainda mais profundo nesse segredo. Consistência não é perfeição. Não é nunca errar. Não é nunca demonstrar vulnerabilidade. Líderes extraordinários erram sim, falham sim, se confundem sim. Mas são consistentes na forma de lidar com os erros. Assumem responsabilidade. Voltando ao ponto, corrigem, aprendem, crescem. Eles não oscilam entre arrogância e culpa. Eles mantêm a integridade mesmo quando falham. E isso, paradoxalmente, aumenta ainda mais a confiança da equipe, porque demonstra humanidade aliada à maturidade. Consistência também está profundamente conectada à disciplina emocional.
É fácil ser excelente em dias bons. Qualquer pessoa consegue liderar com alegria quando tudo está funcionando, quando não há conflitos, quando as metas estão sendo batidas, quando todos estão motivados. Mas a liderança verdadeira aparece nos dias difíceis, quando há pressão, quando alguém erra, quando o projeto atrasa, quando o time está desmotivado, quando o inesperado acontece. A pessoa que você é nesses momentos revela seu nível real de liderança. E é exatamente nesses dias que a consistência se torna ouro puro. Steve Jobs, apesar de ser lembrado como um gênio criativo, era profundamente consistente em seus padrões de exigência, em sua busca pela perfeição elegante e em sua visão sobre tecnologia e design. Mesmo quando enfrentou críticas severas, fracassos e conflitos internos, manteve a mesma clareza de propósito: criar produtos que unissem beleza, simplicidade e funcionalidade. Sua consistência na visão moldou a Apple. Quando um líder é consistente em sua essência, a cultura ao redor se organiza. Talvez você já tenha sentido o peso da inconsciência. Talvez tenha dias em que você está pleno, inspirado e alinhado, e outros em que o estresse, a insegurança ou o cansaço dominam sua postura. Isso é humano, mas a liderança exige um compromisso: buscar todos os dias a melhor versão de si mesmo, mesmo que não seja perfeito. Consistência é esse esforço diário, silencioso, que poucas pessoas enxergam, mas que transforma completamente a forma como você é percebido. A consistência também fortalece sua reputação. As pessoas passam a confiar na sua palavra, sabem que você entrega o que promete, sabem que você não muda de opinião com facilidade, sabem que você tem princípios claros. E reputação, no mundo corporativo, é patrimônio. Pode ser construída ao longo de anos ou destruída em minutos. A consistência protege esse patrimônio porque alinha discurso e ação, intenção e comportamento, propósito e prática. Outro ponto importante é que consistência gera autoridade natural. Você não precisa impor respeito quando é consistente. As pessoas respeitam espontaneamente. Você não precisa afirmar que é líder. Elas percebem. Você não precisa pedir reconhecimento. Ele chega. A consistência cria uma liderança magnética, estável e confiável. Uma liderança que não precisa gritar alto porque já fala com profundidade. E existe uma parte emocional extremamente poderosa nesse segredo. Ser consistente também aumenta sua autoestima. Porque cada vez que você cumpre um compromisso consigo mesmo, sua identidade se fortalece. Cada vez que honra seus valores, você se sente mais inteiro. Cada vez que repete uma atitude alinhada ao seu propósito, você se aproxima da pessoa que deseja ser. Consistência é autocuidado, é alinhamento, é amor próprio aplicado à vida profissional. O oitavo segredo da liderança te convida a abandonar o mito do brilho momentâneo e abraçar o poder da constância. Porque líderes extraordinários não aparecem apenas em momentos de glória, eles se formam nas sombras, nos detalhes, nas horas silenciosas de esforço, estudo e dedicação. Eles entendem que liderança é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É sobre resistir, persistir e crescer com maturidade. Quando você integra esse segredo, você passa a liderar não apenas pelo que faz, mas pela pessoa que você se torna repetidamente, dia após dia, escolha após escolha, passo após passo. A consistência não faz barulho, mas muda tudo. Ela constrói confiança, reputação, impacto e legado. E um líder que constrói legado não precisa de brilho momentâneo, precisa apenas da coragem de continuar sendo coerente com quem ele realmente é. Tópico 9. O nono segredo. A vulnerabilidade é a força invisível dos líderes inquebráveis. Por muito tempo, acreditou-se que liderar era vestir uma armadura, mostrar firmeza o tempo todo, fingir que nada abala, demonstrar absoluta segurança, mesmo quando o mundo interno está em caos. Esse modelo antigo, baseado em dureza e infalibilidade, ainda permeia muitas organizações, mas já provou ser falho, desgastante e profundamente limitador. Grandes líderes descobriram algo que figura entre os conceitos mais revolucionários da liderança contemporânea. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é coragem, é força emocional, é autenticidade, é humanidade em estado puro. O nono segredo da liderança é reconhecer que vulnerabilidade é um dos pilares mais poderosos da influência verdadeira. A vulnerabilidade não significa exposição desnecessária, nem confusão emocional, nem dramatização. Significa ter coragem de ser real. Ter coragem de dizer, eu não sei quando não se sabe. Ter coragem de admitir erros.
ter coragem de pedir ajuda, ter coragem de reconhecer limitações, ter coragem de compartilhar desafios, ter coragem de mostrar que, por trás do título, existe um ser humano. Líderes que fazem isso conquistam um tipo de respeito muito mais profundo do que aqueles que se escondem atrás de máscaras perfeitas. Pense nos líderes mais admirados no mundo corporativo moderno. Satya Nadella transformou a Microsoft não apenas por sua visão, mas por sua vulnerabilidade emocional ao compartilhar sua história familiar, seus desafios pessoais e sua crença profunda na empatia como ferramenta de gestão. Howard Schultz revelou inúmeras vezes como sua infância difícil moldou sua visão de liderança humana e inclusiva na Starbucks. Oprah construiu um império porque decidiu transformar suas feridas em força, seus desafios em sabedoria e suas vulnerabilidades em pontes de conexão com milhões de pessoas. A verdade é simples e universal. Vulnerabilidade aproxima. Perfeição isola. Quando um líder tenta ser perfeito o tempo inteiro, cria uma distância emocional que impede conexões reais. As pessoas não confiam plenamente em quem parece imune ao erro, parece artificial, inatingível, inacessível. Já a vulnerabilidade cria identificação. As pessoas reconhecem no líder alguém que também luta, que também cresce, que também aprende. Isso gera confiança profunda. E confiança é a base de toda liderança sustentável. A neurociência explica que o cérebro humano reage positivamente à autenticidade. Quando percebemos alguém sendo genuíno, nosso sistema límbico ativa respostas emocionais associadas à conexão, segurança e cooperação. É por isso que líderes vulneráveis criam ambientes mais saudáveis, menos competitivos de forma destrutiva e mais colaborativos. A vulnerabilidade abre espaço para ideias honestas, conversas profundas e crescimento mútuo. Mas por que tantos líderes ainda resistem à vulnerabilidade? Porque ela exige coragem emocional. Exige desconstruir crenças antigas como líder não pode demonstrar fraqueza, líder tem que saber tudo, líder não pode errar. Essas crenças fazem com que muitos profissionais carreguem sobre os ombros um peso desumano, tentando sustentar uma imagem impossível. Isso gera esgotamento, ansiedade, isolamento e, paradoxalmente, perda de respeito. Quanto mais alguém tenta parecer perfeito, menos confiável se torna. A vulnerabilidade também é um catalisador poderoso para a inovação. Quando o líder cria um ambiente emocionalmente seguro, as pessoas se sentem autorizadas a compartilhar ideias ousadas, a questionar processos antiquados, a propor melhorias, a admitir erros sem medo de punição. Empresas inovadoras como Google e Pixar têm culturas profundamente baseadas em segurança psicológica, e segurança psicológica nasce da vulnerabilidade. Nas reuniões da Pixar, os profissionais podem criticar o próprio trabalho e o trabalho dos outros com franqueza, porque sabem que ali não existe julgamento destrutivo, apenas intenção de melhoria. Esse tipo de ambiente só é possível quando líderes assumem a responsabilidade de mostrar que falhar faz parte da criação. A vulnerabilidade também desperta confiança, porque elimina a falsa superioridade. Quando um líder se coloca como alguém que sabe tudo, cria competição hierárquica. Quando se coloca como alguém que aprende, cria colaboração. Quando se coloca como alguém infalível, gera medo. Quando admite erros, gera maturidade. Líderes extraordinários não querem ser vistos como deuses, querem ser vistos como humanos que servem a um propósito maior. E talvez você esteja percebendo agora como a vulnerabilidade poderia transformar sua própria liderança. Talvez tenha lembrado de momentos em que tentou manter controle de tudo sozinho, quando na verdade pedir ajuda teria sido mais eficiente. Talvez tenha lembrado de conversas em que uma simples admissão de erro teria fortalecido o vínculo com alguém do time. Talvez tenha percebido que, ao tentar parecer mais forte, acabou criando distância. E essa distância pode ter custado oportunidades, confiança e colaboração. A vulnerabilidade também liberta. Liberta da pressão de ser perfeito. Liberta da ansiedade de esconder imperfeições. Liberta da necessidade de agradar todos o tempo inteiro. Liberta da ideia de que ser líder é ser impenetrável. Não é. Ser líder é ser humano em um nível mais consciente. É transformar suas próprias dores em sabedoria. É transformar suas falhas em lições. É transformar sua história em inspiração para os outros. Mas vale ressaltar que vulnerabilidade não é irresponsabilidade emocional. Não é transformar o time em conselheiro emocional. Não é expor dramas pessoais indiscriminadamente. Vulnerabilidade é intenção. É mostrar humanidade com equilíbrio.
É permitir que sua verdade fortaleça e não sobrecarregue o ambiente. É saber quando abrir e quando sustentar. É construir confiança através da autenticidade, não do excesso. E existe um ponto final extremamente poderoso. Vulnerabilidade gera reciprocidade. Quando você se abre com maturidade, o outro se sente mais à vontade para fazer o mesmo. É assim que relações profundas se formam. É assim que equipes se unem. É assim que culturas se transformam. Um líder que se permite ser humano convida sua equipe a ser humana também. E quando seres humanos trabalham com verdade, propósito e confiança, resultados extraordinários acontecem. O nono segredo da liderança te lembra que você não precisa ser perfeito. Você precisa ser verdadeiro, precisa ser consciente, precisa ser corajoso o suficiente para mostrar que, apesar das imperfeições, você continua comprometido em evoluir. Líderes inquebráveis não são os que nunca caem, são os que têm coragem de levantar, compartilhar o aprendizado e seguir adiante com mais sabedoria. Tópico 10. A verdadeira virada. Liderança é a jornada de se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Chegamos ao final desta jornada, e talvez, enquanto você escutava cada um dos segredos anteriores, uma verdade silenciosa começou a despertar dentro de você. Talvez tenha percebido que a liderança que você busca não está fora, mas dentro. Que ela não depende de um cargo, de um título ou de uma oportunidade concedida por alguém. Que ela nasce do modo como você decide se relacionar com sua própria vida, seus próprios talentos, suas próprias emoções. O 10º segredo da liderança, a conclusão que une todos os anteriores, é entender que liderar é, acima de tudo, se tornar a pessoa que você sempre soube que poderia ser. A liderança é um reencontro consigo mesmo. Ao longo desse vídeo, você mergulhou em princípios que moldam líderes extraordinários. Você entendeu que a liderança começa quando você para de pedir permissão, que sua energia antecede sua presença, que clareza é um GPS para uma vida de propósito, que comunicação é transformação, não estética, que inteligência emocional é a alma de toda liderança sustentável, que desenvolver pessoas é muito mais poderoso do que controlá-las, que decisões difíceis revelam sua coragem, que consistência constrói reputação e impacto, que vulnerabilidade é força, não fraqueza. E agora, ao somar tudo isso, uma mensagem maior emerge. Você é o seu maior projeto. Você é a matéria-prima da sua liderança. Você é o ponto de partida e o ponto de chegada. Líderes extraordinários não nascem prontos. Eles nascem das escolhas que fazem diariamente. Eles nascem quando decidem não se encolher diante da vida. Quando decidem parar de repetir padrões antigos. Quando decidem abandonar crenças limitantes que carregam desde a infância. Quando decidem olhar no espelho e reconhecer que há grandeza ali, mesmo que ainda não totalmente expressa. Eles nascem no exato momento em que decidem honrar seu potencial ao invés de temê-lo. É uma decisão silenciosa, íntima, quase espiritual, mas transforma tudo. A verdade é que o mundo precisa de líderes assim. O mercado está sedento por pessoas que lideram com alma, não apenas com números. Empresas querem profissionais que entendem de gente, que sabem se comunicar, que compreendem emoções, que inspiram confiança, que ampliam ambientes, que acendem o melhor nos outros. Equipes querem líderes humanos, presentes, corajosos, conscientes. E talvez você esteja percebendo que esse chamado também é para você. Que algo dentro de você está pronto para deixar para trás versões antigas, inseguras ou exaustas, e assumir a versão madura, inteira e potente que sempre existiu aí dentro. A liderança é a jornada da autenticidade. É o caminho de se tornar cada vez mais você, sem máscaras, sem armaduras, sem necessidade de provar nada a ninguém. É quando você entende que não lidera para ser admirado, lidera porque encontrou uma forma de servir, lidera porque quer ver o outro crescer, lidera porque acredita que pessoas podem se transformar, lidera porque sabe que progresso humano precede progresso empresarial. E quanto mais você cresce dentro de si, mais impacto causa no mundo. Talvez, até aqui, você tenha acreditado que precisava saber tudo antes de liderar. Que precisava eliminar todas as inseguranças, resolver todas as áreas da sua vida, conquistar mais títulos, acumular mais experiência. Mas liderança não é um destino, é uma prática, é um treino diário, é uma construção contínua, é olhar para dentro todos os dias e perguntar: quem eu escolho ser hoje? Porque o líder que você se torna é resultado dessa pergunta repetida, respondida e honrada ao longo de anos. E existe algo profundamente emocionante nessa jornada.
Ninguém pode tirar de você o que nasce da sua consciência. Títulos podem acabar, cargos podem mudar, empresas podem fechar. Mas quem você se torna enquanto lidera permanece para sempre. Permanece na sua identidade, nas pessoas que você toca, nas culturas que você influencia, nos ambientes que você transforma. A liderança verdadeira é uma obra interior. É o que você constrói dentro de si para depois refletir fora de si. Se você observar atentamente sua própria história, verá que todas as experiências que viveu, as dores, os desafios, as frustrações, as vitórias, as relações difíceis, as conquistas, as quedas, estavam te preparando para este momento, para esta consciência, para este nível de maturidade, para esta expansão. Nada foi por acaso, nada foi perda, tudo foi construção, tudo foi treinamento emocional. Tudo foi preparação silenciosa para que você pudesse, agora, escolher conscientemente quem deseja ser. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. Você está pronto? Não pronto no sentido de ter todas as respostas, mas pronto no sentido de ter percebido que é capaz. Pronto para assumir seu impacto. Pronto para liderar com humanidade. Pronto para se posicionar com clareza. Pronto para expandir sua presença. Pronto para inspirar pessoas ao seu redor. Pronto para crescer de forma consistente, real e profunda. A liderança que você busca já está em você. Falta apenas o movimento. E esse movimento começa hoje. Começa quando você decide agir como líder antes de ter o título. Começa quando você decide elevar sua energia. Começa quando você decide comunicar com alma. Começa quando você decide tomar decisões difíceis. Começa quando você decide ser consistente. Começa quando você decide mostrar sua humanidade. Começa quando você decide se desenvolver e desenvolver quem caminha ao seu lado. Liderança é ação, não intenção. E toda ação poderosa nasce de uma decisão interna poderosa. O 10º segredo te lembra que a liderança não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre libertar quem você realmente é. O mundo corporativo pode tentar moldar líderes duros, racionais, inacessíveis, mas os líderes que deixam legado são aqueles que se tornaram inteiros, que se tornaram humanos, que se tornaram corajosos o suficiente para crescer à vista de todos. Você é esse líder. Você sente isso. E agora que percorreu todos esses segredos, a pergunta final é simples, mas profunda. O que você fará com essa consciência? A resposta é sua, mas seja qual for sua decisão, ela moldará os próximos capítulos da sua vida profissional e pessoal. A liderança é sua, o futuro é seu, o impacto é seu. E o caminho está aberto. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se alguma parte da sua liderança, da sua força ou do seu propósito ganhou nova vida hoje, então não deixe essa transformação parar aqui. Inscreva-se no canal agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários qual dos segredos mais tocou você. Eu leio tudo com carinho. Vamos juntos construir líderes mais humanos, conscientes e extraordinários. A sua jornada de liderança continua a partir deste instante.